Vamos para a nona parte do caso Dora. Continua Freud. Não achei fácil, contudo, dirigir a atenção da paciente para as suas relações com Herr K. Declarou ela que tinha rompido com ele. A camada mais superficial de todas as suas associações durante as sessões e tudo o que ela tinha facilmente consciência e de que se lembrava de ter consciência no dia anterior, sempre se ligava a seu pai. Era bem verdade que ela não podia perdoar seu pai por continuar a manter relações com Herr K., quer dizer, o Sr. K., e mais particularmente com Frau K., a senhora K. Mas ela olhava essas relações de forma muito diferente daquela que seu pai desejava deixar transparecer. Em sua mente não havia dúvida de que o que ligava seu pai àquela mulher jovem e bonita era um caso de amor. Nada que pudesse ajudar a confirmar esta opinião escapara à sua percepção, que neste sentido era impiedosamente aguda. Aí é em itálico. Aqui não havia lacunas em sua memória. As relações deles com os K tinham começado antes da doença grave do pai, mas não se tinham tornado íntimas até que a jovem senhora assumira oficialmente a posição de enfermeira no curso daquela enfermidade, enquanto a mãe de Dora se mantivera afastada do quarto do enfermo. Nos primeiros dias de férias do verão, após a recuperação do pai, aconteceram coisas que deviam ter aberto os olhos de todos para o verdadeiro caráter desta amizade. As duas famílias tinham alugado um apartamento comum no hotel. Um dia, Frau K. anunciou que não podia dormir na cama que até então partilhara com um de seus filhos. Alguns dias mais tarde, o pai de Dora abandonou o leito e ambos passaram para novos quartos, os quartos da extremidade separados apenas pelo corredor, ao passo que os quartos que tinham deixado não ofereciam tal segurança contra interferências. Mais tarde, sempre que ela repreendia o pai sobre Frau K., ele costumava dizer que não podia entender sua hostilidade e que, ao contrário, seus filhos tinham todos os motivos para serem gratos a Frau K. A mãe de Dora, a quem esta pedira uma explicação para esta misteriosa observação, dissera-lhe que seu pai estava naquela época tão triste que resolvera internar-se nos bosques e matar-se, e que Frau K., suspeitando o fato, fora atrás dele e o persuadira a preservar a vida para o bem da família. Naturalmente, continuou Dora, ela não acreditou nessa história. Sem dúvida, os dois tinham sido vistos juntos no bosque e seu pai inventara aquela história de suicídio para justificar o encontro destes. Nota: este é o ponto de ligação com a própria simulação de suicídio da página 21, que pode ser assim considerado como expressão de desejo de um amor da mesma espécie. Quando retornaram a B, aquela cidade, seu pai visitara Frau K. todos os dias em determinadas horas, enquanto o marido trabalhava. Todo mundo comentara o fato e tinham interrogado mordazmente a respeito. O próprio Herr K. frequentemente se queixara amargamente à mãe de Dora, embora poupasse Dora de qualquer alusão ao assunto, e que ela parecia atribuir a um sentimento de delicadeza da parte dele.
Quando saíam juntos para passeios, seu pai e Frau K sempre sabiam como arranjar as coisas de forma a ficarem a sós. Não podia haver dúvida de que ela tirava dinheiro dele, pois gastava mais do que podia com suas economias ou com os recursos do marido. Dora acrescentou que seu pai começara a dar belos presentes a Frau K, a fim de torná-los menos conspícuos, passara a ser ao mesmo tempo particularmente liberal com sua mãe e com ela própria. E embora Frau K tivesse sido antes uma inválida e tivesse sido mesmo obrigada a passar meses num sanatório para doentes neurológicos por não poder andar, tornara-se agora uma mulher sadia e animada. Mesmo depois de deixarem B, tal cidade, mudaram-se para a cidade operária. Estas relações, que já vinham de muitos anos, prosseguiram. De tempos em tempos, seu pai costumava declarar que não podia suportar a umidade do clima e que devia cuidar da saúde. Começava a tossir e a queixar-se até que de repente partia para B e dali escrevia as mais alegres cartas para casa. Todas essas doenças eram só pretextos para visitar a amiga novamente. Então, um dia, ficou decidido que se mudariam para Viena e Dora começou a suspeitar de uma ligação oculta. E estava certa. Mal se tinham passado 3 semanas que estavam em Viena, quando ela soube que os K também se tinham transferido para lá. Estavam em Viena, contou-me ela. Naquele exato momento, ela frequentemente via o pai em companhia de Frau K na rua. Ela também se encontrava a miúde com Herr K, e ele sempre costumava olhar em torno dela e para trás, e de certa feita, vendo-a sozinha, ele a seguiu por muito tempo para verificar onde ela ia e se iria encontrar com alguém. Numa ocasião, no curso do tratamento, seu pai sentiu-se mal novamente e partiu para B, a tal cidade, onde ficou várias semanas. E a arguta Dora logo descobriu que Frau K partira para o mesmo local em visita a pacientes seus ali residentes. Foi nessa época que as críticas de Dora a seu pai foram mais frequentes. Ele era insincero, tinha um traço de falsidade em seu caráter, só pensava em seu próprio prazer e tinha o dom de ver as coisas pelo prisma que mais lhe agradasse. Paramos aqui.